Graça e paz, amados. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler novamente o verso 1 e o verso 2. O Senhor tem nos guiado, irmãos, no estudo dessa carta, e são muitas as riquezas que nós percebemos aqui. Desde que iniciamos, nós temos tratado nós tratamos o primeiro versículo até então, onde Paulo se identifica, identifica também Timóteo, ambos como servos de Cristo. Ele, servo de Cristo, Timóteo, cooperador com ele. Ele também identifica os cristãos a quem ele escreve essa carta como santos em Cristo Jesus. Então nós lemos capítulo 1, verso 1: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A quem? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, em ambos os casos, tanto ele e Timóteo como servos de quem? De Cristo. E os irmãos como santos em quem? Em Cristo. Ou seja, nada somos sem o Senhor Jesus Cristo. Então, para a glória do nosso Senhor nessa manhã, irmãos, vamos ver se a gente consegue trabalhar o termo graça e paz. Por que Paulo sauda os filipenses com graça e paz? Por que ele sauda os filipenses com graça e paz? E a partir daí nós vamos ver que tanto graça e paz pode ser usado como uma saudação, como também uma bênção apostólica. Vamos curvar nossas cabeças e pedir ao Senhor que nos guie nessa manhã. Ó Senhor nosso Deus, Pai nosso, Tu que estás no céu, meu Deus, exaltado, engrandecido, enaltecido, glorificado, Pai, seja o Teu santo nome. Ó Senhor Deus, Senhor nosso. Nessa manhã, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, nesse culto de adoração, a Ti, humildemente lhe rogamos, ó Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender, ouvir, ver a grandeza da Tua palavra. Ó Senhor, subjuga-nos, ó Deus, frente ao conhecimento da Sua santíssima pessoa, da santíssima pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que os nossos olhos sejam focados nele, os nossos pensamentos, ó Deus, sejam levados cativos à obediência de Cristo, à nossa salvação, à nossa graça. É pelos méritos dele, ó Deus, que diante de Ti nos apresentamos nessa manhã, nesse santo dia do Senhor, e lhe rogamos, ó Deus. Amém, Pai. Graça e paz é o tema da mensagem de hoje. Por que graça e paz? Nós já estamos muito familiarizados com essas duas palavras, graça e paz. É o modo como nós nos saudamos, nos cumprimentamos, iniciamos inclusive o que? Os nossos cultos, as nossas atividades na igreja. Mas por que nós nos saudamos dessa maneira? Somente porque Pedro, que em alguns momentos das suas duas epístolas ele diz: graça e paz a vós, sejam multiplicadas, né? Ou até mesmo porque João utilizou dessa expressão. A grande maioria das cartas paulinas são todas iniciadas com essa saudação. Então nós temos Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filemão. Paulo inicia com o quê? Graça e paz. E as outras cartas como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, ele começa com graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sempre apresenta o quê? Graça e paz. E algumas epístolas, irmãos, são até concluídas com a utilização dessa expressão graça e paz, não juntamente no mesmo versículo, mas elas apresentam o que? A conclusão da carta, Paulo dizendo graça
a vós outros, paz a vós outros, usando isso como uma espécie de bênção apostólica no final de cada uma de suas epístolas. Agora, por que Paulo se propõe a dizer tanto graça e paz? Por quê? O que ele está fazendo com isso? A graça não é um dom de Deus? A graça já não nos alcançou? Nós já não fomos alcançados por ela? Já não temos paz com Deus? Não é o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1? Não fomos justificados, não temos paz com Deus? Por que graça e paz? Por que oferecer graça e paz? Ele está oferecendo algo novo? A graça e paz não vem só de Deus? Por que Paulo está oferecendo algo que não provém dele? E por que graça e paz? Por que não outro termo teológico? Por que graça primeiramente, depois paz? Por que não paz primeiro e depois graça? E por que a gente se saúda dessa forma? Nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas, irmãos, se não todas, de modo que nós consigamos o quê? Dar um sentido teológico mais substancial àquilo que nós falamos, porque nós temos um grande problema. A gente começa a falar as coisas com bastante frequência e aquilo acaba perdendo significado para nós. Viram meras palavras vazias nas nossas bocas. Então, para que isso não aconteça, qual que é o objetivo? Que aquilo que a gente fale tenha fundamento nas Sagradas Escrituras. Então comecemos a entender o que? Quando nós caímos, nós somos colocados debaixo do que? Da ira santa de Deus. E diante dessa condição pecaminosa, nós, homens, passamos a enfrentar uma situação reprovável diante de Deus. Nós começamos a ser vistos como o que? Pecadores, indignos, inimigos de Deus. E por meio dos nossos esforços e obras, nós começamos como homens, olhando a história da humanidade, o homem começou a buscar a reconciliação com Deus. Então as diversas religiões que existem são o que? Um esforço do homem por meio da sua própria força e das suas próprias obras, tentar o que? Se reconciliar com Deus. Mas Deus não permitiu isso, porque isso era impossível ao homem pecador, pois ele havia se tornado inimigo de Deus e dos demais homens à sua volta. Então nós nos tornamos inimigos de Deus e das demais pessoas. Isso está em Tito 3, quando ele diz o seguinte, Paulo diz a Tito: pois nós também outrora éramos o que? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a situação do homem desde a queda. Essa é a nossa situação desde a queda. Então nós vemos o que? Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso mostra o que? Não há paz. Não existe paz. Não existe reconciliação. Não existe paz entre nós e Deus. Não existe paz entre nós e os homens. Então no Antigo Testamento você vai perceber o seguinte: a principal saudação feita no Antigo Testamento, ela é feita como: paz seja contigo. Foi assim que o anjo chegou a Gideão. E lá em Juízes 6:22 diz: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Por quê? Ele estava temendo morrer. Quem era Gideão? Inimigo de Deus. Então o homem no Antigo Testamento, ele tinha consciência de que ele era o quê? Inimigo de Deus. Ele tinha consciência de que diante de Deus ele merecia o quê? A morte. E o anjo chegar e cumprimentar falando o quê? Saudar falando o quê? Paz seja contigo. Calma que eu vim em paz. Então você percebe essa tensão no Antigo Testamento. Ou ainda também era utilizado qual saudação? Paz seja convosco. Como foi no caso de José e seus irmãos quando esse era o governador do Egito. Vamos abrir comigo em Gênesis 43, 19. Gênesis 43, 19.
E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Então eles chegaram, quando eles foram novamente ao Egito comprar cereais. O que aconteceu lá? Eles já tinham ido uma vez. Eles compraram os cereais, deram os sacos de cereais para eles, só que com o dinheiro em cima, na boca do saco. Quando eles chegaram em casa, falaram: que é isso? Vamos pensar que a gente roubou eles. Vamos voltar lá. Eles voltaram para comprar mais cereais depois de um tempo. E aí eles explicaram essa situação. Nós recebemos esse dinheiro de volta. Não, nós trouxemos o dinheiro e também trouxemos um outro valor para comprar mais cereal. O que o mordomo disse? Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Ele os trouxe fora a Simeão. Simeão ficou com eles com José lá no Egito, preso durante um período de tempo. Então, contudo, irmãos, o que acontece? O que nós vemos aqui? Era muito comum essa saudação: paz seja contigo, paz seja convosco, certo? Era muito comum essa situação. Por quê? Porque era uma situação do que nós, homens, nós estamos em inimizade contra Deus, e nós, homens, estamos em inimizade uns com os outros. Essa é a condição de todo homem pecador. Todo pecador, ele está em inimizade contra Deus, inimizade contra os outros. Ele é um rebelde solitário. Lembrem-se disso. Por mais que um pecador se junte na sua rebelião, ele é sempre o quê? Solitário. Contudo, diante de nós temos o quê? A mesma saudação do Velho Testamento, só que agora prefixada com a palavra graça. Por que graça? Porque a verdadeira paz, ela vem sempre como resultado da graça de Deus em favor dos homens. Vamos abrir Números, capítulo 6. Vamos abrir Números, capítulo 6. E nós vamos ver a primeira bênção sacerdotal estabelecida por Deus, quando Ele orienta Moisés. Número 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Você vai dizer assim. Fala para os seus filhos, digam assim aos filhos de Israel: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então olha só o que nós temos aqui. Nós já temos aqui, irmãos, a conclusão dessa bênção sacerdotal é o que? Paz. Mas percebam que antes é o que? Graça. O Senhor te abençoe e te guarde. A bênção do Senhor, a segurança do Senhor provém de quem? Dele. Nós merecemos? Não. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tem misericórdia de ti. Ou seja, o Senhor se revele a ti e tem misericórdia de ti. O que é isso? Graça. O Senhor sobre ti levante o rosto. O que é isso? Se o rei não levantasse o rosto para a pessoa que estava diante dele, essa pessoa ia embora. Não houve o que? Atenção. O Senhor o Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor ouça você, dê atenção a você, e te dê o que? Paz. Não há paz sem graça. A graça, ela tem que vir o que? Primeiro. Isso nós percebemos lá no Antigo Testamento. Deus reconciliou o pecador consigo mesmo, antes do que? De conceder
paz sobre ele. É depois da graça que vem o que? A verdadeira paz. A graça é o amor de Deus, expresso por meio do que? De um favor merecido? Não, um favor imerecido ao pecador, que pelo contrário, ele merecia o que? A condenação, ele merecia o que? A punição eterna. Então, a partir daqui, irmãos, eu gostaria de salientar 3 aspectos da graça concedida a nós pecadores, que nos dá motivação suficiente para termos o que? Paz com Deus, nos dá garantia de que nós estamos em paz com Deus. Então, 3 passagens nós vamos abrir. O certo é expor essas passagens minuciosamente, mas nós não temos tempo para isso. Eu vou tratar alguns pontos, são passagens grandes, mas vamos pegar cada uma delas. Primeira passagem é Efésios 2:4, onde nós vamos ver o quê? Que por graça nós devemos compreender a vida imerecida de Deus, que Ele nos concede, como? Gratuitamente. Vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 4. Nos primeiros 3 versículos, está falando sobre a nossa condição, como nós éramos antes inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, desobedientes, ou pior, filhos da desobediência. Quando chega no versículo 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós como? Mortos em nossos delitos, nos deu o que? Vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é graça. Que graça é manifestada aqui? A vida sendo entregue. Ele nos deu o que? Vida, quando nós estávamos mortos. Isso é graça. Esse é o dom imerecido. Nós merecemos o que? Vida? Não, nós merecemos permanecer na morte e pagar pela morte, ou na morte eterna. É isso que nós merecemos como pecadores. Mas o que Deus mostra aqui? Que Ele, sendo rico em misericórdia, sendo gracioso, amoroso, concede vida a quem? A quem estava morto. Irmãos, a um pobre, perrapado, paupérrimo, riqueza é o que ele mais sonha. A um doente, moribundo, saúde é o que ele mais anseia. A um morto, o que o morto precisa? Vida. E não tem expressão melhor para mostrar isso aqui, porque o pobre paupérrimo, ele está correndo, se esforçando para conseguir alguma coisa. O doente, ele está se esforçando e correndo para conseguir a sua saúde. Agora o morto está inativo, o morto não consegue fazer nada, ele morreu, acabou. Se não for uma ação externa, não tem solução. Então essa é a maior figura que nós temos do que da graça de Deus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Ou seja, passamos a ter vida, mas uma vida real, uma vida verdadeira. Não é só o que? Um ser, está vivo. Não. Ressuscitou-nos e nos fez o que? Assentar com Ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar o que? Nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O objetivo dele era o que? Mostrar a glória dele. Mostrar a suprema riqueza dessa graça, dessa misericórdia, desse amor que conduziu ele até o pecador para trazê-lo à vida. E apresentar isso aonde? Nos séculos vindouros, até que se chegasse a quem? A nós. Em bondade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. E aí ele conclui: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Então, meus queridos, o que está mostrando aqui? O primeiro trecho que nós vimos aqui agora, que nós analisamos: vida. Quem merecia a vida? Alguém aqui merecia a vida? Todos estávamos o quê? Mortos. Recebemos vida como? Gratuitamente, por pura misericórdia, bondade, amor do nosso Deus, manifestado em quê? Em graça para conosco, concedendo-nos um favor imerecido. Qual? Vida. Em quem? Em Cristo Jesus. A vida então, ela é adquirida como? Por Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Segundo trecho, irmãos, que nós vamos ler com a graça do Senhor agora. Abram comigo em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Vamos lá. Aqui, irmãos, nós vamos falar sobre o que? O outro aspecto da graça. Nós recebemos de modo imerecido o que? Segurança. Segurança imerecida. Nós temos em quem? Em Cristo Jesus. E nele essa segurança nos está garantida. Então, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele nos chama, Ele nos chamou, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, a ação é proveniente somente de quem? Deus. Ele nos conheceu de antemão. Ele também nos predestina para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E a esses, a nós, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que cabe a nós aqui, irmãos? Nada. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. E aí Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus já nos fez tudo em Cristo Jesus, tudo pelo seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tudo resolvido já em Cristo Jesus, o que mais diremos nós, à vista dessas verdades profundas? Se Deus está a nosso favor, quem pode estar contra nós? E aí o versículo 32, que é uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, Ele já nos deu o seu próprio Filho, Ele já entregou o que lhe havia de mais precioso. O que mais que Ele pode nos negar? E essa entrega é o efeito, o fruto, o resultado da graça. Que graça? O próprio Senhor Jesus Cristo sendo entregue por nós. Ele é a graça de Deus. Ele não poupa o seu próprio Filho, antes por todos nós o entrega. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, se a graça maior já nos foi concedida, as graças menores serão recusadas? Como pode isso? Não tem lógica. Ele já deu-nos o que havia de mais precioso. O que mais que Ele pode nos negar? Mais nada. E aí ele começa: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
Quem vai tentar acusar? Aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus elegeu. É Deus quem nos justifica, Paulo está falando. Versículo 84: quem nos condenará? Quem arriscará condenar aqueles que Deus já justificou? Sendo que Cristo lá é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele foi nos entregue, Cristo Jesus o Senhor. Ele foi nos entregue. Ele que morreu e ressuscitou, e está diante de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. E aí ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Mais uma pergunta de Paulo, versículo 31, versículo 33, versículo 34, agora o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa a dar palpites. Será o que? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: pelo amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, diante de tudo isso, cada uma dessas coisas, elas podem nos separar do amor que nós temos em Cristo Jesus? Não. Elas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não. Não tem como. Em todas essas coisas, versículo 37, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa vitória é nossa, por meio de quem? De Cristo Jesus, porque Ele foi nos concedido. Essa vitória em Cristo é nos concedida. Porque estou bem certo de que nem a morte, aqui não é palpite, aqui já é o que? Afirmação. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, e aqui incluindo nós mesmos, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? O que é isso? Segurança. Por que segurança? Porque não depende de nós, não provém de nós. Segurança garantida, vitória garantida. Por quê? Porque foi nos concedida em Cristo Jesus. Ele alcançou-nos com a sua graça. Ele veio até nós e nos buscou. Ele veio até nós e nos trouxe para si. Por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Há alguma coisa que possa separar-nos dele? Não! Definitivamente não. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você é propriedade dele. Esse é mais um aspecto da graça. Qual? Segurança. Temos segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa segurança é merecida? Não, você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Essa segurança é o que? Graça. Graça. Se a vida é graça, a segurança é graça. Amém, irmãos? E o terceiro aspecto da graça, que eu queria que os irmãos abrissem comigo, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Aqui nós vamos ver o que? Vamos compreender que por meio dessa graça nós recebemos também o que? Virtudes imerecidas. Virtudes imerecidas do Espírito Santo, que procedem de quem? Desse dom precioso, grandioso, concedido a nós gratuitamente, a nós que merecemos condenação. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Repito, pelo seu divino poder tem-nos sido doadas o que? Todas as coisas que nos tornam aptos a vivermos uma vida o que?
piedosa. A uma vida verdadeira e piedosa. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para quê? Para a sua própria glória e virtude. Então foi nos dado tudo. Tudo. O que é graça? Dom. Dom imerecido. Favor imerecido. O que nós recebemos aqui que está mostrando para nós? Tudo que conduz à vida é piedade. Merecíamos essas virtudes, esse dom? Não, não merecemos. Mas foi nos concedido. Com qual propósito? Para levarmos a própria glória e virtude de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a glória dele, para evidenciarmos as virtudes dele. E por meio dessa glória dele, das virtudes dele, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Não são só doados aspectos que nos conduzem à vida e piedade, senão também estão sendo nos doadas o que? Preciosas e muito grandes promessas. Quando você dá uma promessa a alguém, faz uma promessa a alguém, uma promessa incondicional, ela vai ser cumprida. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então não é uma promessa no sentido de se vai acontecer, se não vai acontecer. Não é condicional. A promessa de Deus aqui ela é incondicional, porque por isso que está falando, ela foi dada. Foi concedida, não foi simplesmente feita uma promessa, ela foi concedida, dada a você, as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por meio delas, por elas nos torneis co-participantes da natureza divina. Deus nos deu com isso todas as coisas que conduzem à vida à piedade, todas as suas muito grandes e preciosas promessas. Para quê? Para que nos tornássemos participantes da sua divindade, da sua natureza divina. Isso foi nos concedido. Merecíamos? Não, jamais. Mas foi nos dado. Nós somos participantes da divindade em Cristo Jesus. E ele continua: livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Olha que interessante que ele mostra aqui. Ele não está falando assim, busquem agora a diligência, e aí vocês depois associem, tenta associar a fé, a fé à virtude. Tenta associar depois o conhecimento também à virtude. Vai tentando. Não! Ele mostra-nos que isso aqui nós já recebemos. Recebemos. Reúna toda a vossa diligência. Reúna aquilo que Deus já te concedeu. Associai com a vossa fé. A fé que Deus também já lhe concedeu como dom gratuito. Associai a vossa fé o quê? A virtude que Deus te deu em Cristo Jesus. E com a virtude, o conhecimento que você tem em Cristo Jesus. E com o conhecimento do domínio próprio que nós temos em Cristo Jesus, como fruto do Espírito Santo. E como domínio próprio você já tem, a perseverança que também nos é concedida. Porque todos os santos são perseverantes. Com a perseverança, a piedade que Ele nos deu. E com a piedade, a fraternidade. O amor pelos irmãos que também nos é concedido em Cristo. É desse modo que seremos conhecidos. E com a fraternidade, o amor que nos foi dado. Tudo isso são coisas para nos reunirmos, pois já foram nos concedidas virtudes entregues a nós por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quem essas coisas não existem, não recebeu da graça de Deus. Isso aqui, irmãos, resultado, virtudes da graça de Deus.
em Cristo Jesus, o Senhor. Virtudes concedidas em Cristo. E é interessante que Pedro mostra que o que? Essas virtudes, elas vão em vós, o que? Aumentando. E elas fazem com que nós não sejamos nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, diante dessa verdade, diante dessa vida concedida a nós, diante dessa segurança entregue a nós, e dessas virtudes entregues a nós, tudo por meio da graça de Deus, de forma imerecida, em Cristo Jesus nosso Senhor, tem como não haver paz? Depois de concedida a graça de Deus, o pecador já reconciliado com Deus, recebendo de Deus vida, segurança e virtudes, agora sim ele pode gozar de paz. Tendo a vida de Cristo, a segurança de Cristo, as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, como dons da graça de Deus, nós já temos o que? Tudo o suficiente para desfrutarmos da mais intensa paz. Paz que excede todo entendimento. A paz que guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Estão percebendo a necessidade de nós sempre nos lembrarmos dessa graça? Não é à toa que Paulo fala graça e paz. Por que precisamos lembrar-nos constantemente? Graça é graça. A graça e a paz, elas resumem todas as bênçãos provenientes do Evangelho. A graça vai mostrar o que? A fonte das nossas bênçãos. E a paz vai mostrar o que? O resultado dessas bênçãos. Ambos esses termos, irmãos, eles abarcam todas as bênçãos contidas no Evangelho de Jesus nosso Senhor. Não haveriam termos melhores do que esses para que os apóstolos utilizassem para saudarem-se uns aos outros. Então o versículo 2 diz o seguinte, de Filipenses 1: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. A graça e a paz vêm da parte de quem? De Deus. Que Deus? O nosso Pai. Um Deus que já se reconciliou conosco. Um Deus que já nos buscou. Um Deus que já nos trouxe para si. Já nos justificou. Já nos adotou. Somos agora o quê? Filhos. Temos Ele por Pai. Só pode ter graça e paz aquele que é filho. Toda aquela boa dádiva e todo aquele dom perfeito que provém da onde? Lá do alto. E desce do Pai das luzes, Deus, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação nenhuma. É o que? Graça. Graça. Todos os dons que Ele nos concede, graça. Isso está em Tiago 1,17. Agora esse mesmo versículo 2 do capítulo 1 de Filipenses diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que do Senhor Jesus Cristo? Porque é por meio dele, irmãos, que nós recebemos essa graça. É por meio dele. Jesus disse em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como que o mundo nos dá paz? Em João 16:33 ele diz: estas coisas vos digo, ou vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. Então como que o mundo nos concede paz? Ele não nos concede paz. No mundo só temos o que? Aflição. Porque no mundo nós somos o que? Pecadores. Em nós mesmos. O mundo
nos conduz para o meio do que? Do pecado. No mundo temos o que? Aflição. O mundo nos dá paz como? Oferecendo algo que Ele não pode nos conceder. Agora, Jesus está falando: deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Ele está falando isso? Porque a perturbação e o temor provém do que? De quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós não temos força para se manter diante de Deus. A paz só vem de Cristo Jesus, o Senhor. Ele entregou a sua vida por nós. A paz dele ninguém mais pode dar. E quando nós estamos nele, não há perturbação, não há temor. Há o que? Paz. Amém, irmãos? Cristo Jesus, o Senhor, é a expressão máxima da graça de Deus. Ele é o dom de Deus ao pecador. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele é o dom de Deus para nós. Jesus é a graça de Deus. Nada mais é graça a não ser quem? Cristo Jesus. E tudo que recebemos por meio dele. Cristo Jesus, o Senhor, é a própria graça de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele oferece a quem? A si mesmo, como dom jamais merecido por nenhum de nós. Ele é o supremo dom de Deus para nós. Ele é a suprema graça de Deus para nós. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, verso 11, irmãos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós temos o que? Deus concedendo-nos a graça, quando por amor ao mundo, de tal maneira Ele entrega o seu Filho. Agora nós vemos o Senhor Jesus Cristo entregando-se como graça, em favor de quem? Dos pecadores. Ele, pelo próprio sangue dele, que Ele entrega em nosso favor. Isso é graça. Merecemos uma partícula daquele sangue? Jamais. Jamais. Hoje é dia da ceia do Senhor, e como o pastor ele abriu o culto, um dia do que? De celebração. Pelo que? Pelo que Ele fez por nós, gratuitamente, sem merecimento. Merecíamos aquele corpo? Não. Merecíamos aquele sangue? Não. Merecemos nós ser condenados, nós sermos crucificados, mas Ele se entrega por nós. O sangue de Cristo, o qual Ele oferece sem mácula, sem pecado, sem contaminação a Deus. Esse sangue pode nos purificar, purificar as nossas consciências do que de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo.
Percebam, irmãos, recebemos tudo, recebemos vida, recebemos segurança, virtudes para vivermos uma vida santa. Temos tudo em Cristo Jesus, tudo. O que mais você precisa? Do que mais você precisa? Creia, creia. Cristo Jesus é a graça de Deus. Ele entregou por nós, e o próprio Senhor Jesus se entrega a nosso favor. Haveria motivação maior para a paz do que isso? Haveria motivo maior para descanso em Cristo Jesus do que esse? Por isso, irmãos, entendamos: sem graça não há paz. A graça e a paz, elas provêm de quem? De Deus, o nosso Pai, fonte de toda dádiva, boa dádiva e dom perfeito. Mas a graça e a paz, que provém também somente do nosso Deus e Pai, ela está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é unicamente por meio dele que nós temos acesso a tão maravilhosa graça. Por que então Paulo fala graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo? Está explicado? Ele é o nosso mediador. É por meio dele que todas as bênçãos divinas são transferidas de Deus para o corpo de Cristo, a igreja, e do corpo de Cristo para cada um de nós, seus membros. É por isso que Paulo, Pedro e mesmo João utilizam diversas vezes do que? Da saudação, graça e paz. E por algumas vezes da bênção apostólica, graça e paz. Eles não estão oferecendo graça e paz provinda deles. Eles estão desejosos, desejando que os irmãos sejam o quê? Enriquecidos com essas maravilhosas bênçãos. Do que? De graça e de paz. Pois elas nos libertam do que? Do pecado. A graça, quando compreendida, faz você entender que você foi liberto do pecado. E a paz te leva a compreender que você foi liberto da má consciência. Está resolvido. O seu caso está resolvido de uma vez por todas em Cristo Jesus nosso Senhor. Um pregador puritano chamado Henry Arai, ele disse que o pecado e a má consciência são os únicos dois demônios que ainda nos prejudicam e nos atormentam. Por isso precisamos ouvir sempre do que? Da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, concedida a nós. Graça para a luta contra o pecado, paz para a luta contra a má consciência. Descanse no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o desejo de Pedro, na conclusão da sua segunda epístola, ele diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça! Por quê? Porque nós já recebemos. Só que o nosso mal é o seguinte: a gente não para contemplar as bênçãos que nós recebemos. A gente para contemplar o pecado que penas vezes nos assedia. A gente para contemplar a praga da má consciência na nossa cabeça nos acusando. Pare e contemple a graça de Deus e a paz concedida em Cristo Jesus. Se você creu, contemple nisso, cresça nisso. Só crescendo. Não é isso que Pedro disse, que nós lemos lá na segunda epístola, na mesma segunda epístola, capítulo 1, porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que ele está falando. Por que nós somos muitas vezes inativos, infrutuosos, inúteis para o Evangelho, inúteis para o reino de Deus? Porque nós não estamos utilizando aquilo que já foi nos
dado, concedido em Cristo. Não estamos parando para pensar, analisar, agradecer, louvar o Senhor pelo que Ele já tem feito por nós, pelo que Ele já fez por nós. Está feito, meus queridos. Está feito. A nossa miséria, a nossa mesquinhez, a nossa futilidade está no quê? Em não nos gloriarmos naquilo que Cristo já fez por nós. Ele já realizou tudo. Está tudo feito, irmãos. Tudo nos concedido já em Cristo Jesus, o Senhor. Vivamos uma vida tranquila, uma vida fundamentada na graça de Deus, uma vida tranquilizada pela paz que essa graça nos oferece, uma vida frutífera a partir dessa consciência de graça e de paz. Amém? Eu queria encerrar com a aplicação que nós já fazemos. Continuemos saudando-nos com graça e paz, mas não de modo vazio, sem conteúdo. Que ao falarmos graça e paz, tenhamos consciência do que está, do que nos foi dado em Cristo Jesus, na figura da graça e paz, na expressão graça e paz. O que você tem em Cristo Jesus? Graça e paz. E o que esses termos significam? Tudo o que Ele é. Cristo Jesus é para nós graça e paz. E como Matthew Henry afirma, não fiquemos acanhados em relação às formas. Ele fala, não devemos ser acanhados em relação às formas, embora não devamos estar presos a elas, especialmente aquelas que não são bíblicas, preocupados com a verdade e a utilidade das doutrinas pregadas. Ou seja, apegue-se à forma. É graça e paz? Graça e paz. Desde graça e paz aos irmãos. Que cada irmão cresça na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a igreja esteja crescendo em Cristo Jesus e sendo útil e não inútil, frutífera e não infrutífera. Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos sim nos apegar à forma. Peguem-se à forma, mas deem conteúdo a essa forma. Deem significado a esse formalismo. Qual? Saudação, graça e paz. Que haja conteúdo, haja consistência aquilo que você fala. Não fale somente por falar. Deseja a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aumentando na vida de cada um dos irmãos. Nós já recebemos tudo isso, só que nós temos que ir aumentando no que? No nosso conhecimento, na nossa conscientização do que nós já temos em Cristo Jesus. Esse é o grande problema. Nós já recebemos tudo, mas nós não entendemos a grandeza do tudo que nós recebemos. Então cresçamos nisso, irmãos. Agora eu queria concluir só a título de curiosidade, que a saudação conhecida como paz do Senhor, ela não existe na Bíblia. O máximo que a gente pode achar na expressão é o Senhor da paz, em 2 Tessalonicenses 3,16. Mas não é uma paz, não é uma expressão de saudação. Então ela foi criada para a decepção de muitos de nós. E para não deixar os irmãos recebidos de lado também, eu vou dizer que a paz de Deus como saudação também não existe na Bíblia. Nós conseguimos até achar na Bíblia a expressão paz de Deus, como está em Filipenses 4:7, que nós vamos estudar mais à frente, mas como saudação também não tem. Então, a saudação mais bíblica, irmãos, é graça e paz.
para fazer-nos ver o que nós recebemos em Cristo Jesus, que é grandioso demais, e o qual nós não utilizamos devido à nossa ignorância, devido à nossa estupidez, nossa insensatez, em não buscarmos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento dele, para que vocês tenham paz, provinda somente dele. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Ó Senhor, nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Em nossa situação de miséria, ó Deus, mortos em nossos delitos e pecados, inimigos teus, irreconciliáveis contigo, rebeldes, ó Senhor, Tu nos alcançaste por meio da Tua misericórdia, do Teu amor, e revelaste o Teu dom precioso a nós, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que é a nossa graça, Ele que é a nossa maior dádiva, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a descansar em Ti, Pai, e sentimos essa paz que só provém de Ti, ó Deus, por meio de Jesus, ó Senhor. E por meio dessa paz, ó Pai, nos tornarmos servos Teus, úteis, numa vida frutífera, ó Pai. Quão maravilhoso Tu és, ó Deus, que essa paz inunde o nosso ser, ao sabermos que tudo já foi resolvido em Cristo Jesus. Ele, ó Pai, Ele é a nossa graça, Ele é o nosso perdão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa adoção, Ele é a nossa santificação, Ele é a garantia da nossa glorificação, Ele é tudo para nós, ó Deus. Quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Obrigado por essa manhã de domingo, esse dia do Senhor, por esse culto, ó Pai, por esse momento que agora teremos, ó Deus, de celebração da ceia. Lembrando-nos, ó Pai, que cada partícula daquela gota de sangue, ó Deus, vertida por nós, foi de favor, por favor imerecido, ó Deus. A quem merecia somente condenação eterna e inferno, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo entregue por nós, ó Deus, totalmente merecido, ó Pai. A nós que merecemos somente o inferno, ó Deus. Ajuda-nos a ver essas grandezas, Pai, para que somos ser glorificados em nosso meio, Deus, e possamos viver vidas santas, porque tudo já nos foi concedido: vida, virtude e segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Pai. Ao nome do Senhor Jesus nós te pedimos e louvamos e agradecemos. Amém, Senhor.